o poder da vírgula. O poder da pontuação, né? A pontuação ela é muito importante, pois ela tem a capacidade de mudar o sentido de um texto. Talvez o ponto mais fácil de ser usado seja o ponto final, já que ele marca o final de uma oração declarativa, ou seja, aquela que se afirma algo. Mas e a vírgula? Você sabe usar a vírgula corretamente? Existem várias regrinhas para se usar corretamente a vírgula. Na época da escola, nós ouvimos falar que a vírgula marca um momento de respiração na leitura de um texto. Outras pessoas preferem empregá-la de forma aleatória, da melhor forma que lhes convém após a escritura do texto. Já pensou se fosse assim? Todos nós iríamos pontuar o mesmo texto de formas bem diferentes. Pois bem, não é dessa forma que a norma prescreve o uso da pontuação. Vamos ver. Projeto do Brasil que protege o tatu no Pantanal ganha prêmio internacional. Algumas pessoas colocariam a vírgula após o Pantanal, antes de ganha prêmio internacional. Mas não podemos fazer isso. Por quê? Porque o sujeito da oração é Projeto do Brasil que protege o tatu no Pantanal. E nós não podemos separar o sujeito do predicado com vírgula. Percebe agora que aquela ideia de pontuar quando paramos para respirar não funciona? Arnaud Desbier foi premiado por seu programa que conserva o tatu canastra, ponto. Afinal, é um dos mamíferos mais antigos da Terra, vírgula, chamado de fóssil vivo. Pois bem, o sintagma fóssil vivo foi separado da oração principal por uma vírgula. Mesmo que você não saiba a classificação sintática desse item, você pode perceber que se trocá-lo de lugar, a frase, a oração, não perde o sentido. Quer ver, ó? Chamado de fóssil vivo, o animal é um dos mamíferos mais antigos da Terra. Observe agora a importância da vírgula e a relação do seu uso com o padrão frasal. O presidente compareceu à reunião, vírgula, acompanhado da secretária, vírgula, do diretor e do coordenador. 4 pessoas foram na reunião. Agora nessa frase. O presidente compareceu à reunião, vírgula, acompanhado da secretária, do diretor e do coordenador. 3 pessoas foram na reunião. Entendeu? Vamos ver agora alguns casos do uso da vírgula. No caso da enumeração, Cléo Pires, vírgula, Fábio Júnior e mais aparecem no primeiro trailer de Qualquer Gato Vira-Lata 2. Por que Cléo Pires e Fábio Júnior estão separados por vírgula? Porque nós usamos a vírgula para separar elementos listados, certo? Adjunto adverbial antecipado. Nós usamos a vírgula para separar o tempo, o lugar e o modo que vier no início da frase. Estes são os adjuntos adverbiais antecipados. Quer ver um exemplo? De janeiro a abril deste ano foram 286 mil casos confirmados e 74 mortes. De janeiro a abril deste ano é um adjunto adverbial antecipado. Vocativo e anacoluto. Se há um vocativo na sentença, nós devemos usar a vírgula. O mesmo acontece com anacolutos. O que são anacolutos? São figuras de linguagem que representam quebras no padrão frasal. Por exemplo, saúde, vírgula. Quem não precisa dela? Um vocativo. Ana, vírgula. Sua amiguinha chegou. Amiguinha? Interrogação. Fala sério! Exclamação. Agora, muita atenção e cuidado com esse exemplo. Olha só. Sujeito e verbo. Não se separa por vírgula. Doutor José Carlos vem aqui hoje. Certo, é uma afirmação, sem vírgula. Agora, doutor José Carlos, vírgula, vem aqui. Separando aí o vocativo do verbo. Isso é um chamamento. Incisos explicativos, retificativos e continuativos. Veja só. Em 1943 já eram 36 os navios mercantes brasileiros afundados por submarinos alemães perto da costa catarinense durante a Segunda Guerra Mundial. Ponto. Aliás, vírgula, um desses submarinos, o U-513, vírgula, foi recentemente localizado pelo velejador Wilfredo Schurman. Como explicar a vírgula depois de aliás, vírgula, um desses submarinos? Simples, é que aliás é um inciso explicativo, retificativo, continuativo. Alguns deles são, ou melhor, isto é, a saber, ou antes, digo, por assim dizer. Por isso, além disso. Supressão do verbo. A vírgula também pode ser usada para marcar a supressão de um verbo. Por exemplo, você traz o café e eu, vírgula, o pão. No caso, a vírgula suprime o verbo trago. Isolamento de datas. Usamos a vírgula para separar localidade de datas. Por exemplo,
Após o tumulto causado pela paralisação por 2 horas das linhas 1 e 2 do metrô, nesta terça-feira, 23/7/2014, o presidente da Rio Eventos, da Prefeitura do Rio, Leonardo Maciel, declarou ao Bom Dia Rio desta quarta-feira, que a quebra do metrô causa um impacto ruim na cidade, no entanto, é uma limitação de infraestrutura que a gente tem na cidade. Ponto. Apostos explicativos. Os apostos explicativos são aquelas explicações que aparecem no meio da frase e interrompem o pensamento. Apostos explicativos são termos que se referem ao substantivo para ampliar o seu significado, e eles podem ser retirados da sentença sem prejudicar o significado do todo. Por exemplo, a nova princesa da Inglaterra, filha da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e do príncipe William, nasceu às 8 horas e 34 minutos deste sábado. Filha da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, são apostos explicativos.